Agora vamos para a etapa 3, disjuntores e quadros de distribuição de energia. Vamos começar com o conceito básico de disjuntores, tá? Os disjuntores são dispositivos de proteção e pode ser definido como um interruptor automático que protege os circuitos elétricos das instalações, desarmando assim que identifica as correntes de curto-circuito ou sobrecarga, sendo fundamental para evitar acidentes e até mesmo incêndios. Nós temos aí dois mais conhecidos disjuntores. Eu gosto de apresentar os dois porque o disjuntor NEMA ele ainda existe nas casas antigas, é muito comum em casas antigas. Apesar de ele não ser mais usado, não é usualmente usado, ele ainda é vendido. Ele tem algumas características que não atendem aí a proteção do circuito. Então esses dois tipos eles são de baixa tensão, porém possuem diferença entre si. Eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as características, tá? O NEMA ele tem uma sensibilidade, uma pouca sensibilidade para curtos. Então é capaz de pegar fogo o quadro e ele não desarmar, tá? Diferente do disjuntor DIN. Por isso que o NEMA ele não é mais utilizado, por mais que ele seja vendido, mas ainda está na casa, né, está em galpões, em locais mais antigos. Mas é importante saber a diferença, depois vocês dão uma lida na tabela, para poder, quando chegar numa situação de uma obra que tem esse ponto de energia, que tem esse disjuntor, que tem todas essas características, saber se realmente aquele equipamento que a obra tem, que pode ser caro, não vai queimar ou vai esquentar o fio ao ponto de derreter o cabo e entrar em curto-circuito. Por que a gente tem que falar de disjuntores, né? O engenheiro civil, ele não é um engenheiro elétrico, mas grande parte do serviço há necessidade de energia para executar. Então é importantíssimo saber os conceitos e as situações que aquilo que a energia pode proporcionar a você, desde a queima de um equipamento caro até a energia para você iluminar o local. Então o disjuntor ele é fundamental para você escolher a distribuição de carga que está indo para o quadro de energia, né? Então existem alguns tipos de disjuntores, tá? E mesmo assim eles possuem princípios de funcionalidade diferentes. O que diferencia são suas características e onde são aplicados. Tudo isso é determinado de acordo com a carga e os circuitos que estão sendo alimentados, como por exemplo, se são motores, se são ar-condicionados, se são máquinas elétricas. Tudo isso pode ser monofásico, bifásico, trifásico, e isso influencia no tipo de quadro, nos tipos de disjuntores que você precisa ter. Vamos passar agora por alguns tipos de disjuntores. O primeiro é o disjuntor monofásico. Monofásico de uma fase, onde tem o neutro e a fase, sendo ela 127 ou 220 volts. Então vamos lá. Disjuntores bifásicos, bipolares, são aqueles disjuntores que estão juntos um no outro. E qual é o objetivo dele aqui? Ele está chegando duas fases na sua casa. Ele pode chegar uma fase na sua casa, e aí você vai ter uma potência máxima de consumo de 25.000 watts. Quando você chega duas fases na sua casa, você já pode aumentar o consumo da sua potência para 50.000 watts. E aí você põe um disjuntor junto. Por quê? Porque está chegando duas fases, caso haja problema de curto-circuito, ele vai desarmar as duas. E aí nós temos o disjuntor trifásico ou tripolar. Ele tem o mesmo objetivo do bifásico, está vindo 3 fases, e aí você consegue consumir até 75.000 watts dentro da sua casa. Então se sua casa necessita de mais energia, você vai ter mais fases dentro da sua casa.
Outros tipos de disjuntores, temos os disjuntores magnéticos, tem a função de proteger os equipamentos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos, porém possui uma precisão muito maior. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que acontece em obra? Se você coloca um disjuntor com um DR, que ele tem uma sensibilidade, por exemplo, de 250 mA, qualquer curto-circuito de equipamento ele vai desarmar. Então a sua obra pode ter diversas paralisações, porque aquele disjuntor vai desarmar diversas vezes. Tem fiscal do trabalho que exige o uso do DR, isso está dentro das normas, mas na prática isso acaba atrapalhando um pouco a nossa obra. Então é bom a gente colocar de forma que um disjuntor atenda a questão da segurança e atenda a produção, porque a tendência de curto-circuito pequeno é muito grande dentro de obra, diferente dentro de casa, que uma criança pode enfiar o dedo na tomada e aí sim ela vai desarmar. Nós temos o disjuntor térmico, que tem a função de interromper um circuito elétrico assim que detecta uma elevação na temperatura, que seja normal. Esse tipo de disjuntor é bastante utilizado como precaução contra incêndio. Então, vamos lá, se a gente tem um chuveiro que é 7.200 watts, numa distância aí de 10 metros, em uma tensão de 110, e você coloca uma bitola de 4 milímetros, ele vai funcionar? Vai, mas em pouco tempo ele vai esquentar. Quando ele esquenta, esse tipo de disjuntor ele desarma. Se for um NEMA, ele não vai desarmar porque não teve curto-circuito, não teve a questão magnética, e ele vai esquentar e vai pegar fogo. Tá? Então, essa é a diferença e o conhecimento importante que o engenheiro precisa ter para executar suas obras. E aí nós temos o disjuntor termomagnético, que é a junção da proteção térmica e magnética, sendo muito utilizado nas instalações elétricas residenciais e comerciais. As vantagens desse disjuntor é que pode ser usado para manobras de ligar e desligar os circuitos, proteção contra aquecimentos, curtos-circuitos e sobrecargas. Então é um disjuntor direcionado para proteção total da residência ou do local. Pode ser usado na obra. É importante utilizar com segurança os equipamentos elétricos. Nós já falamos sobre os tipos de disjuntores. Agora nós vamos falar sobre o dimensionamento deles. Tá? É importante a gente escolher um disjuntor próximo daquilo que é consumindo. Claro, você tem a corrente nominal e a corrente máxima. Você vai ter uma folga entre eles, mas essa folga não pode ser muito alta. Não pode ter uma tomada de 10 amperes e colocar um disjuntor de 40 amperes, porque ele não vai fazer a parte dele, por exemplo, de curto-circuito. Então é necessário fazer a soma das potências dos circuitos, da tomada, iluminação e multiplicar pelo fator da demanda. Qual é o fator da demanda? Isso é uma tabela que cada estado, cada empresa concessionária fornecedora de energia, ela dá no site. E você consegue assim saber a demanda de uso daquelas tomadas. Então você não vai pegar a soma de 10 tomadas de 10 amperes e jogar como se estivesse usando 100% elas. Depende da sua demanda de uso. Então, residência é calculado com essa demanda, tá? Nós temos aí tomadas totais, tudo total é igual a iluminação mais o TUG geral vezes o fator da demanda. Então, o TUG são as tomadas comuns. Existe uma etapa, tem uma etapa do curso que vai falar sobre tomadas e conexões. Aí vocês vão entender um pouco melhor do que é tomada. Todo mundo sabe, claro, o que é tomada, mas alguns conceitos importantes que o engenheiro precisa saber. Só para vocês entenderem, tá? Esse slide vai estar lá na etapa de tomadas, mas então as tomadas elas têm o objetivo de você plugar e fazer o contato do equipamento com o fornecimento de energia. E essa tomada que eu estou apresentando aqui é uma tomada simples, tá? E a tomada simples ela tem de 10 amperes ou 20 amperes, tá? A espessura do pino de 10 amperes é 4 milímetros e a de 20 é 4,8. Por isso que muitas vezes a gente tem uma tomada em casa e aí você compra um equipamento
que a tomada, o pino é mais grosso, que é de 20 amperes, e você tenta colocar, ou você vai lá e compra um adaptador. Isso não é o ideal, e vocês vão entender isso lá na etapa de tomadas. Mas aqui, para vocês entenderem, se a tomada é de 10 amperes e nós temos uma tensão de 220, então logo essa tomada aguenta 2.200 watts. E uma tomada que tem 110 volts, ela vai aguentar 1.100 watts. Então, cada tomada tem esse valor. Se você tem 10 tomadas na sua sala, então é multiplicar 10 vezes 2.220 na tensão de 220. Então, você já vai saber a potência total, você ligando tudo, quanto consumiria. Aí você vai para o fator de demanda, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Antes de falar sobre a demanda, a tabela da demanda, vocês precisam entender que tem tomadas específicas. Essas tomadas específicas, elas podem até ser o TUG, a tomada normal de 10 amperes, porém, ela tem um uso específico, ela pode ter um consumo muito grande, ou um consumo rápido, mas é um consumo alto, por exemplo, micro-ondas, ou um consumo alto durante um bom tempo. Então, é separado em tomadas normais, TUGs normais e TUGs específicos, para você fazer a conta de quanto de disjuntor, qual é o disjuntor que você precisa para esse determinado ambiente. E para você descobrir, né, a amperagem, que é o importante para o disjuntor, porque o disjuntor está relacionado à amperagem, você pega o TUG total, com a tomada específica total, divide por 220 volts ou 110 volts, você vai saber a amperagem e em cima disso você vai saber qual disjuntor você tem que utilizar. Não esquecendo que tem que multiplicar pela demanda, porque se você não multiplicar pela demanda, o que vai acontecer? Vai dar super alto, você vai precisar de um disjuntor muito alto. E você, dentro de uma residência, não usa tudo de uma vez só. Aí que vem a questão do uso da obra. Quando você está numa obra e você tem que ligar 4, 5 marteletes de uma vez só, aí você não vai multiplicar pela demanda, você vai realmente multiplicar pela quantidade de equipamentos que você tem ali. E provavelmente um disjuntor não vai adiantar. Você tem que ter um disjuntor geral, mais 4 disjuntores, cada disjuntor saindo com um fio para ligar 2 equipamentos, para ligar no máximo 3 equipamentos. Então esse dimensionamento de disjuntores, com dimensionamentos de fio, com dimensionamento de tomadas, ele vai fazer com que sua obra não pare por desarmar uma energia, por derreter um quadro de energia ou um disjuntor. E aí a tabela, de acordo com a concessionária de Minas Gerais, tá? Então vamos lá, vamos colocar aí 6.000 a 7.000 watts. Então você multiplicaria para o 0,40, logo 40% de consumo. Tá? Cada estado tem o seu, então você, quando for calcular em residência, você tem que fazer esse cálculo. Se for em obra, não tem o fator de demanda, tem o fator real daquilo que você está consumindo. Além disso, para o dimensionamento de disjuntores, depois que você determinou qual é o disjuntor que é, se é 25 amperes, se é 32 amperes, tem uma outra característica, é só para conhecimento de engenheiro civil, tá? Que é a potência indutiva, quer dizer o quê? É o start do equipamento. Se aquele equipamento ele consome uma energia muito rápida, numa porrada só, você tem aí uma característica diferenciada de um equipamento que você vai ligar normal, um ventilador, que vai puxar aos poucos, né? Ele não vai dar uma porrada na energia. Muitas vezes quando você liga um chuveiro, o que acontece? Se ele estiver ligado no mesmo disjuntor que uma iluminação do banheiro, o que acontece? Pisca. Por quê? Porque o chuveiro de imediato ele tem a necessidade de energia inicial. Então é característico por curva A, B e C. A curva C é a característica que mais consome inicialmente uma energia. Aí em alguns casos, por exemplo, um disjuntor, um chuveiro, um micro-ondas ou até mesmo os equipamentos de obra, você compraria um disjuntor de 40 amperes da curva C. Se você colocar iluminação, você compraria um disjuntor de 16 amperes na curva A. Entendeu? Mas é importante a gente saber isso. Então vamos um pouquinho à prática, né? Então se uma residência possui 6 circuitos e o dono precisa saber qual disjuntor separado e o geral,
comprar para comportar a corrente total desses circuitos. Nós temos aí iluminação, tomada geral, chuveiro, máquina de lavar, micro-ondas e tomada geral, numa tensão todas de 220. Vamos somar essas potências um pouco separado e a gente vai ter já um resultado aí quais os disjuntores a gente vai escolher. Vamos pegar primeiro a soma de todas as potências do TUG geral. Então nós temos aí iluminação, tomada geral, que são os TUG gerais. Então você soma todas essas potências, encontrou ela, então tá lá, deu 3.100. 3.100 está entre a linha de 3.000 a 4.000 watts, demanda de 0,59, então é 59%. Então nosso uso de disjuntor nesse caso é de 1.829 watts. Você divide por 220 volts, você vai saber qual é o disjuntor necessário para isso. No caso, dá mais ou menos 8 amperes, 8 a 9 amperes. Então você compraria um disjuntor de 16 amperes, atenderia essa demanda. Agora, nós vamos contabilizar a quantidade de circuitos de tomadas específicas e verificar o fator de demanda correspondente. Então, nós temos aí 7.500 watts, que é o chuveiro, mais 1.200 watts, que é a máquina de lavar, mais 1.100 do micro-ondas. Somando eles, multiplicando pelo número de circuitos, olha ali a tabela no fator, 3 circuitos, fator de demanda 0,84. Então, multiplicando todas as potências vezes o fator de demanda, nós temos 8.232 watts. Então, se a gente dividir por volts, saberemos a corrente e aí os amperes, nós poderemos escolher o disjuntor para isso. Agora, nós vamos somar todas as potências dos TUGs e dos terminais específicos para descobrir a corrente total dos circuitos e dimensionar o disjuntor geral adequado. Então, soma as duas potências, divide pela tensão e aí nós vamos saber o disjuntor geral, que no caso deu 45,73 amperes. Não tem um disjuntor tão específico assim. Então, escolheremos um disjuntor de 50 amperes. E a curva A ou a curva C, conforme já foi explicado anteriormente, está relacionado ao tipo de disjuntor. Começamos por disjuntores e agora a gente vai falar sobre quadros de distribuição de energia, que nada mais é do que você juntar todos os disjuntores num quadro para distribuir a energia de forma organizada e de forma correta. Então é um painel composto por chaves, fusíveis e disjuntores, na qual os cabos do relógio da medição estão concentrados. Toda a fiação elétrica do imóvel, seja ponto de luz, tomadas e interruptores, todos estão ligados e existem barramentos para proteção dos circuitos contra choques curtos e sobrecargas. Então o painel é onde você recebe a energia da concessionária e vai distribuir para sua casa. De forma simples, aí, as principais funções são de receber energia, como eu disse, proteger os fios e circuitos e decidir a quantidade de carga elétrica para cada fio suportar. Então essas são as principais funções do quadro de distribuição de energia. Nós citamos aí exemplos de residência, de casa e exemplos de obra, né? A gente pode fazer a obra e pode também construir uma casa. Então o conceito é para qualquer situação. Então os quadros de energia a gente tem diversos modelos. O modelo de PVC é o mais comum e o mais barato. Ele pode ser de embutir ou exposto. Quando você está numa obra, a um lugar aberto, geralmente você puxa o fio direto para uma caixa. Essa caixa pode ser metálica, tá? Ela é metálica, mas ela tem as propriedades para não dar o choque direto nas pessoas. E você pode fazer um pé ou colocar no poste ou colocar numa parede para executar a obra e depois desmontar. Então o quadro de energia, os modelos vão de acordo com a situação e o preço e a necessidade de cada um. Só para explicar de forma rápida, a gente tem alguns componentes no quadro de distribuição, né,
que são importantes: barramentos de neutro e aterramento, trilho tipo DIN, disjuntores DR, DPS, são dispositivos de proteção contra surtos. E existem outros componentes que o mercado vai aí criando cada vez mais, e o importante é o engenheiro civil saber os conceitos e conhecer cada etapa, não para ficar sendo especialista e sendo conhecedor profundo do quadro de distribuição ou de outras etapas, mas sim conhecer as etapas para poder solucionar de forma rápida aquela necessidade imediata na obra. Muitas vezes, por falta de um disjuntor correto dentro do quadro, você tem uma obra parada. Vamos falar um pouquinho de cada um? Os barramentos de neutro e aterramento, eles são a forma mais segura e organizada para a distribuição de condutor elétrico. Então, quando vocês olharem um quadro de distribuição, ele estar organizado, ele está com todas as peças, os componentes corretos, além de trazer uma segurança, é muito mais fácil de você identificar o problema. Então, se uma fiação que está ligada num equipamento, num martelete, num misturador, numa serra circular, parar de funcionar e você abrir o quadro, um quadro bem organizado faz você ter uma avaliação muito mais rápida daquilo que está acontecendo. E a organização, ela é fundamental. Então os trilhos têm o objetivo de você colocar os disjuntores de forma organizada, um do lado do outro, no quadro de energia. Como nós já apresentamos, o disjuntor é um dos componentes do quadro de distribuição. É importante colocar eles em ordem e, preferencialmente, colocar o nome ou nomenclatura daquilo que eles estão atendendo. Por exemplo, quarto, cozinha, banheiro, banheiro 1, banheiro 2. Isso é importante para identificar depois até o problema. E em caso de obra, é importante colocar local ou equipe que ele está atendendo para você saber qual é o problema quando acontecer. Outro componente são os DRs, que são responsáveis por proteger contra a fuga de corrente elétrica. Eles protegem contra choques elétricos. Temos o IDR e o DDR. Só para falar a diferença entre um e outro, o IDR ele não funciona como disjuntor. Então a primeira coisa que você precisa saber, ele atua somente em casos de corrente de fuga e não de curtos-circuitos. Ele acusa a fuga da corrente e desarma o circuito, seja por uma instalação mal feita, desgaste do cabo ou até mesmo uma pessoa levando um choque. Então, olha o que o IDR faz e como ele é importante colocar ele numa obra. O DDR já funciona disjuntor e também em caso de corrente de fuga. Então, ou você põe no seu quadro de energia, se você tiver espaço, um IDR, que ele só vai ter a função de verificar a fuga, ou você já põe direto um DDR, que ele vai, além de servir como disjuntor, ele também se preocupa em casos de corrente de fuga. Já os DPS, que são os dispositivos de proteção contra surtos, eles protegem os equipamentos elétricos e eletrônicos, principalmente por descarga atmosférica, os raios. Então, ele é importante para as residências, porém para uma obra já não tem tanta necessidade, porque a obra é pontual, ela acontece num horário específico e quando tem raio, geralmente uma obra é paralisada. Então você começa a analisar as necessidades da obra e em cima disso reduz custo. Já encerrando aí a etapa, a montagem do quadro de distribuição é preciso fazer o dimensionamento dos dispositivos de proteção e condutores elétricos. Para fazer o dimensionamento é preciso basicamente aplicar a lei de Ohm e consultar as tabelas da NBR 5410. Então, se você está numa obra no interior e está elaborando ou iniciando a sua obra, montando a parte elétrica, que é essencial para qualquer início de obra, não precisa necessariamente olhar lá a lei de Ohm, mas saber esses conceitos básicos de tudo que foi passado até aqui já ajuda 90% para você evitar de ter problema e gastar dinheiro a mais. E essa última apresentação é uma montagem de quadro de distribuição só para visualizar como ficaria um quadro e a sua distribuição até a tomada.